Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, nós que aqui estamos, nossos estimados irmãos e irmãs na área externa da nossa igreja e aqueles que celebram conosco pela Rádio Rio Mar e pelas nossas redes sociais. É a festa da Sagrada Família, minha gente. É um momento da gente rezar também pela nossa família. E assim começaria essa reflexão, essa homilia com vocês, procurando despertar agora a memória de vocês quanto aos momentos mais felizes que você já teve em família. Se você pudesse elencar os 3 momentos mais felizes que você já teve com a sua família, quais seriam? Eu tenho certeza que essa família que você tem já fez você muito feliz. Ah, sim. Você lembra aquele aniversário? Você lembra aquele Natal? Aquela festa junina? Aquele almoço? Aquela virada de ano? Eu imagino o quantos aqui têm na memória registros felizes sobre a sua família. É isso mesmo. A família é o lugar da festa. A família é o lugar da celebração. A família é o lugar onde a gente se refaz, aonde a gente se encontra, aonde experimentamos pertencimento. E por falar em família, e já que a família é a casa da alegria, mas também a família é a casa do perdão, eu convidaria você também a lembrar de momentos que você já passou na sua família e que gerou no seu coração sofrimento. Que momentos foram esses que você já vivenciou em sua família? Situações de sofrimento que causaram dor ao seu coração, causaram tristeza, decepção. A família é assim mesmo. A família é o lugar da festa, é o lugar da celebração, é o lugar do encontro, mas também é a casa do perdão. Assim também podemos perceber no Evangelho de hoje situações que a Sagrada Família de Jesus foi passando. O cenário é este. Eles estavam voltando para casa após a festa em Jerusalém e o menino Jesus não estava junto. Coisa de adolescente. E o que aconteceu? Quando José e Maria voltaram, encontraram o adolescente Jesus lá no templo, entre os mestres da lei. Isso causou uma profunda admiração dos seus pais para com aquele adolescente Jesus. Mas Nossa Senhora também, como uma boa mãe, aproveitou aquela situação para educar o seu filho, dizendo: menino, por que você não avisou que tinha ficado? Eu e seu pai ficamos angustiados. Tá aí, minha gente. A família é o lugar onde nós ficamos maravilhados, admirados, felizes. Mas também a família é o lugar que às vezes ficamos angustiados, tristes, desapontados. E assim eu convido você, olhando para 2024, perceber, a sua família neste ano te trouxe mais razões para você ficar maravilhado, admirado, ou a sua família neste ano trouxe mais razões para você ficar angustiado? Qual foi a emoção predominante na sua família em 2024? Se nós também pudéssemos agora olhar o mundo posto diante de nós, vamos perceber que o tecido social está adoecido. E isso é muito presente, muito latente perceber isso na escola, no ambiente escolar. É ali que a gente vai percebendo, e eu já tive a oportunidade de dizer isso para os pais ali presentes, que quando eu vejo um filho, eu percebo também um pai, eu percebo também uma mãe. No ambiente escolar é muito perceptível isso. Pelos frutos se conhece a árvore. E quando eu me deparo
com os alunos, existem muitos alunos que eu percebo, esse pai está indo muito bem. Essa mãe está indo muito bem. Mas eu confesso que em alguns momentos eu vejo alguns alunos e ali tiro a seguinte percepção: esse pai está precisando de ajuda, essa mãe também, porque do jeito que esse filho anda é um reflexo do que acontece em casa. E assim, minha gente, eu diria, o tecido social está doente não somente na escola. Podemos perceber esse tecido social doente no aeroporto, dentro de um avião, no supermercado, no trânsito, até mesmo na igreja. Hoje vai ser um teste. Na hora que for embora no estacionamento, vai ser um teste. Espero que não tenhamos ocorrências aqui, né? Espero. Mas vocês sabem muito bem que no shopping, né, no estacionamento, na igreja, na escola, no restaurante, no aeroporto, o quanto hoje em dia percebemos pessoas adoecidas. E por que as pessoas estão adoecidas? Porque a família está adoecida. A célula mãe da sociedade está o quê, minha gente? Adoecida. A família é a célula mãe. E quando a família não vai bem, a sociedade, o tecido social também não vai. Por isso que no Jubileu da Esperança, que foi aberto na nossa Arquidiocese de Manaus hoje pela manhã pelo nosso cardeal na catedral, a nossa esperança tem nome, é Jesus. E que a nossa esperança aconteça para a transformação do mundo através da família. Por isso temos agora esse mural que vai nos acompanhar durante todo o próximo ano. As fotos já chegaram, outras a nossa acolhida já recebeu para durante a semana colocar aqui também. Porque a família, minha gente, eu não tenho dúvida, a família é a esperança, é a salvação para a nossa sociedade. E família sem Deus, não há mundo melhor. Por isso, precisamos hoje perceber que a família está pedindo socorro. A família está na UTI. E precisamos sim dar muita atenção ao que nós ouvimos hoje na palavra de Deus. As duas primeiras leituras, a primeira e a segunda, são um verdadeiro manual de como a gente deve formar uma família. De como a gente deve cultivar uma família saudável. Se você deseja verdadeiramente ter uma família saudável, uma família feliz, uma família humana, precisamos nos apegarmos à palavra de Deus. E vamos começar pelos casais. Quais são as dicas que hoje essa palavra está oferecendo aos casais? Primeiro eu pergunto aos casais aqui presentes: quão inspirador tem sido o seu casamento para os seus filhos? Que os casais agora possam brevemente refletir. Quão inspirador tem sido o seu casamento para os seus filhos? Será que os seus filhos, olhando para vocês casados, vão desejar na vida adulta querer encontrar alguém, querer casar na igreja, porque cristão casa na igreja, querer ter uma família? Olha como a tua resposta é iluminadora. Mais uma vez eu pergunto: quão inspirador tem sido o teu casamento para os teus filhos? E é muito importante, diante dessa necessidade, para que a família seja saudável, é muito importante termos casamentos bem-sucedidos. E para se ter um casamento bem-sucedido, a mulher tem um papel fundamental. Eu tenho percebido, eu tenho aprendido como padre,
a perceber que quando a mulher é sábia, esse casamento há de ser bem-sucedido e duradouro. Porque uma mulher sábia, ela aprende a falar quando precisa e a calar quando necessário. Ela não manda no marido e também não é submissa a ele, mas é uma mulher que tem equilíbrio emocional. Não é uma mulher destemperada, não é uma mulher desequilibrada. É uma mulher que aprendeu a falar quando precisa e a calar quando necessário. É uma mulher que tem uma postura sábia. E digo aos maridos, um marido inteligente, grave bem isso. Vocês que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando pela rádio e pela internet. Um marido inteligente, que tem uma esposa sábia dentro de casa, ele não se arrisca, mas não se arrisca mesmo a perder uma mulher de tal grandeza por uma aventura de beira de esquina. Mais uma vez eu vou dizer aos maridos, um marido quando é inteligente, ao perceber que dentro de casa tem uma mulher sábia, ele não cai na armadilha de se aventurar com alguém que vai colocar toda a sua felicidade a perder e a sua família a trincar. Por isso Deus te convida hoje, você que é casado, você que tem a sua companheira e o seu companheiro. Deus hoje te chama a perceber que você precisa fazer desse seu casamento uma grande parceria. Que como é bom estar casado com alguém que a gente se sente que é um parceiro, que é uma parceira. Como é bom estar casado com alguém que está ali contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Como é bom ter uma companheira, um companheiro que compartilha contigo a vida. Minha gente, aqui eu não estou falando de casal perfeito, porque casal perfeito não existe. Isso só na propaganda de margarina. Eu estou falando aqui de casal que se ama, de casal que se ajuda, de casal que às vezes ora se desentende, mas conversando a gente se entende. Por isso eu convido você mais uma vez que é casado. Deus te chama a cuidar da tua família. E cuidar da tua família é cuidar do teu casamento. Cuidar dessa pessoa que você prometeu amar e respeitar todos os dias da tua vida. E fazendo assim, tenha certeza, você fazendo isso, você será um grande pai. Você será uma grande mãe. E aqui eu coloco mais uma pergunta para você pensar agora como pai e como mãe. Você é um pai ou uma mãe que tem autoridade sobre os seus filhos? Minha gente, eu pertenço a uma geração junto com muitos aqui que bastava o pai ou a mãe olhar que eu já sabia que eu ia apanhar em casa e apanhava mesmo. Mas vamos tirar a parte da peia, né? E vamos dizer o seguinte: você quando olha para o seu filho consegue entender que ele fez algo errado? Ou será que seu filho de 8 anos não te respeita, não enxerga a tua autoridade? Porque antes era adolescente que fazia isso. Mas minha gente, eu já presenciei criança de 8 anos batendo a porta na cara do pai. Eu pergunto mais uma vez a vocês pais. Você é um pai, você é uma mãe que tem autoridade para com seu filho, de tal maneira que quando olha para ele, o seu filho entende o recado e age diferente. E para se ter autoridade, grave bem isso, para se ter autoridade pai de mãe, é preciso dar exemplo. Exemplo.
Deus te convida hoje a ser um pai e uma mãe com autoridade, mas autoridade não dada apenas pelo falar, mas pelo exemplo, pelas atitudes, para que você no futuro não tenha que ouvir aquilo que é a pior frase que um pai ou uma mãe podem ouvir de um filho. Qual seria? Quem é o senhor? Quem é a senhora para me dar lição de moral? Quando um pai ou uma mãe escuta isso, é porque fracassou na sua autoridade pai, na sua autoridade mãe, porque não soube dar exemplo para os seus filhos. Por isso Deus hoje te convida a ser um pai que resgata a sua autoridade, para ser uma mãe que mantém a sua autoridade. Deus quer que você seja uma mãe e um pai onde os filhos vão ter orgulho de você. Como é bom a gente ter uma mãe que a gente tem orgulho. Como é bom a gente ter um pai que a gente se sente orgulhoso. Esse é meu pai, eu tenho muito orgulho dele. Por isso eu digo a vocês, filhos, agora, porque na palavra de Deus também tem hoje recado para vocês. Um bom filho, uma boa filha, não esquece dos pais na velhice. Um bom filho, uma boa filha, respeita papai e mamãe. Inclusive Jesus fez isso no texto de hoje. Ele voltou para casa e era-lhes obediente. E assim, filho, filha, Deus hoje te convida a ser mais compreensivo, a ser mais paciente com teu pai, a levar o teu pai ao médico, a ter paciência com teu pai na velhice. Queridos pais idosos, também facilita a vida da gente, vocês às vezes ficam muito rabugentos, né? Tudo bem, a palavra de Deus pede para ter paciência, compreensão, mas por favor, quando vocês envelhecerem, não sejam tão rabugentos também, né? Ajuda o filho, ajuda a filha. Nós vamos cuidar de vocês sim, porque um filho quando ama um pai, quando ama uma mãe, não despeja numa casa de idosos e fica lá esquecido. Quando um filho, quando uma filha ama o pai e uma mãe, não cria lá um quartinho no fundo do quintal e despeja lá o pai e a mãe e fica esquecido. Quem honra o seu pai, quem honra a sua mãe, quem ama pai, quem ama mãe, cuida desse pai até o fim. Tem paciência, tem cuidado, tem tempo para conversar. Mas padre, o senhor não conhece meu pai, o senhor não conhece a minha mãe, vai viver com eles. Eu sei, imagino, mas que filho pode julgar um pai? Que filha pode julgar uma mãe? Foi o que o seu pai conseguiu fazer naquele momento. Era o recurso que a sua mãe tinha para resolver o problema naquele instante. Foi o melhor que eles conseguiram fazer. Por isso, a palavra de Deus hoje te convida aqui a ser compreensivo e não julgador. Quem julga seu pai por tudo, diz a canção, é um absurdo. São crianças, como você. O que você vai ser quando você crescer. Por isso eu digo para vocês, queridos filhos, nós filhos, preste bem atenção agora. No lugar de você condenar o seu pai, condenar a sua mãe, papai e mamãe nos ensinam com seus acertos, é a melhor maneira possível para aprender. Mas papai e mamãe também nos ensinam com seus erros, com seus tropeços. E um bom filho, uma boa filha nessa hora, aprende com os erros dos pais, para quando crescer, fazer diferente. Porque aquele que julga o pai e a mãe pelos erros cometidos, um dia a vida vai te colocar na mesma situação, para que você nesse momento escolha
continuar uma maldição ou quebrá-la. Sim, às vezes temos medo dessas imundícies que às vezes a gente acha que alguém fez um trabalho para a gente. Quem tem fé não acredita em nada disso. Mas uma coisa eu acredito, que nós podemos sim criar uma maldição para a nossa família. E eu nunca esqueci o que um ex-aluno me disse em sala de aula, quando eu perguntei em sala de aula: turma, do que vocês têm medo na vida? E o Leonardo, nunca esqueci nem o nome dele. E o Leonardo disse: padre, o meu maior medo é repetir os erros dos meus pais. O Leonardo, hoje já deve ser um adulto, estava sendo preparado para quebrar uma maldição familiar. Porque todas as vezes que uma geração repete um erro de uma geração passada, está perpetuando uma maldição. Quantas vezes eu atendi pessoas: padre, eu traí a minha esposa, assim como meu pai também traía a minha mãe. E o adultério é uma maldição na minha família, porque até meu avô fazia isso. E agora eu estou fazendo também. Isso que eu chamo de maldição. É você repetir um padrão familiar, que nesse caso o adultério. E quantos repetem padrão familiar de vícios como a bebedeira? Reclamava tanto do pai que ficava enchendo a cara de cachaça, e agora está fazendo a mesma coisa. Padrão, maldição. Ficou tão chateado com os pais porque se separaram, e agora também está se separando. Padrão, maldição. Por isso, chegou a hora. E a hora é agora. Nessa missa, nessa festa da Sagrada Família, da gente pedir para Deus quebrar uma maldição na nossa casa, quebrar uma maldição na nossa família. Chegou a hora da gente levar esse boletim para casa, porque esse boletim vocês poderão levar para casa hoje. Porque nesse boletim você tem pistas valiosas para você começar o teu ano priorizando uma atitude para você ter uma família mais saudável. Chega, minha gente, ter família escangalhada. Deus não quer que a sua família continue escangalhada, não. Deus quer hoje, nessa Santa Missa, que você saia daqui decidido: a minha família, ano que vem, vai entrar no eixo, porque eu vou entrar no eixo. Eu como marido, eu como esposa, eu como pai, eu como mãe, eu como filho. A família vai mudar quando você mudar. Por isso eu peço e rezo para que cada um hoje, ao levar esse boletim, até o dia 31, pegue esse boletim e trace uma meta para a sua família ano que vem. Eu quero ajudar a minha família nesse aspecto, e eu tenho certeza que ano que vem você vai ter muito mais alegrias para comemorar em relação à sua família. Eu tenho certeza que a partir do ano que vem a sua família vai ser mais família, porque esse é o seu sonho, e esse também é o sonho de Deus, que a família seja mais família.